você realmente faz. Boa noite! Tudo bom? Você de casa que nos assiste nesta hora em que aqui nós estamos mais uma vez para uma noite de estudo da Palavra do Senhor Deus. Hoje nós vamos iniciar o estudo na Epístola do Apóstolo Paulo à igreja que se encontrava em Filipos, aos Filipenses. A Epístola do Apóstolo Paulo aos Filipenses, uma carta linda, uma carta gostosa de se estudar, uma carta com vários versículos. Daqui a pouco eu vou ler alguns versículos que marcaram e marcam as nossas vidas, versículos que estão na nossa memória, são aqueles que nós recitamos de cor. Então é muito bom, é tão gostoso a gente estudar mais uma carta da Palavra do Senhor Deus, e a intenção é nós nos edificarmos através do estudo da Palavra do Senhor. Que Deus te abençoe. Hoje uma noite gostosa de chuva, onde quer que você esteja nesta noite, que você sinta-se em paz, que você sinta-se bem, que você sinta-se acolhido e agasalhado pelo Espírito Santo nesta noite. Vamos orar? Ó Deus, nós queremos engrandecer ao Teu santo nome, te bendizer, porque nós reconhecemos que a nossa vida só tem sentido quando ela está em Ti. Te agradecemos, ó Pai, pela salvação em Cristo Jesus, porque esta é a nossa esperança viva. Sabemos que nós somos frágeis, ilimitados, mas a Tua presença poderosa em nós, através do Espírito Santo, tem nos vivificado, tem nos selado, tem nos dado paz. Seja conosco, ó Pai, nessa noite de estudo. Que o Santo Espírito fale aos nossos corações e que ao final, quando estivermos orando, o Senhor acolha os nossos pedidos. No nome santo do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém. Deixa eu ficar logado aqui também para, caso você faça algum tipo de pedido de oração, ao final possamos orar. Então você desde já sinta-se em paz exatamente para isto. Para fazer o seu pedido de oração, deixa aqui e ao final nós iremos orar. Tá bom? Bem, Filipenses. Por que nós vamos hoje estudar Filipenses? Porque segue nessa sequência, nós estávamos estudando ali Colossenses, onde Cristo foi exaltado, onde Paulo procurou combater ali as heresias que estavam negando a suficiência de Cristo Jesus. Aqui em Filipenses a gente continua numa pegada parecida, onde Cristo continua sendo exaltado, onde nós teremos aqui hinos cantados de louvor ao nosso Deus, hinos que exaltam ao Senhor. Então, fique conosco, abra sua Bíblia, acompanhe sua Bíblia pelo seu celular. Eu falei que ia colocar a gente aqui para poder pegar os pedidos, mas olha que interessante, o celular acabou de travar, está travando. Daqui a pouco ele volta, para que eu possa colher os teus pedidos. Ou vou pedir ao Zé também, Zé, fique observando aí, se por acaso chegar pedido no final você me passa, porque por alguma razão, causa, circunstância, o meu celular travou aqui, ó. É um iPhone, todo mundo fala bem do iPhone aí, ó. Tá aí, ó. Desliguei ele aqui, daqui a pouco eu ligo. Vamos lá. Filipenses, Filipos, o povo de Filipos era uma cidade muito conhecida da sua época. Ela recebeu este nome em homenagem ao pai, sabe de quem? De Alexandre o Grande. Uma trava-língua, né? Falar Alexandre o Grande. Ele é uma cidade que ficava na região da Macedônia, e ela era uma cidade muito importante porque ela ficava entre Roma e as províncias orientais do Império Romano. Então,
as pessoas passavam muito por ali. Era uma cidade pomposa, uma cidade bonita. Não é à toa que o pai de Alexandre o Grande foi homenageado com essa cidade, então ela passou a se chamar Filipos, por causa do pai do grande Alexandre, do Alexandre o grande conquistador, né? Por isso ele tem esse poderoso nome e muito conhecido. Então era uma cidade muito importante, onde o apóstolo Paulo teve também a sua missão. É uma cidade, a igreja de Filipenses era uma igreja, a igreja de Filipos, né? A carta é aos Filipenses, mas a igreja de Filipos era uma igreja que foi plantada também, teve ali a assistência do apóstolo Paulo no trabalho de evangelização. É uma igreja onde Paulo esteve presente, lá nessa igreja. Diferente lá de Colossenses que a gente estava estudando, Filipenses Filipos é uma igreja onde o apóstolo Paulo esteve ali colocando a mão na massa. A gente vai perceber lá em Atos, que conta bastante a história do apóstolo Paulo, incursões do apóstolo Paulo a Filipos, né, quando ele diz que pretendia ir para a Macedônia. E lá na Macedônia, como eu falei, Filipos ficava nessa região, Paulo visitava essa igreja. Inclusive, na ocasião em que, através de uma visão, Paulo foi chamado para estar lá, né, passar a Macedônia e ajudar lá a igreja. Não é que Paulo estivesse plantando do zero, mas já existia ali alguns irmãos, mas, por ocasião da visita do apóstolo Paulo, igrejas se fortaleceram e igrejas foram plantadas naquele lugar. A gente tem ali o episódio, por exemplo, da casa de Lídia, onde o apóstolo Paulo ali reside, fica, e com isso começa ali um grupo, né, uma igreja se formando ali naquela localidade. Então, continuando aqui, hoje nós não vamos entrar em nenhum versículo específico, pelo menos logo aqui na introdução, né, no primeiro, verso 1, verso 2, mas nós vamos citar alguns versículos. Mas a intenção de hoje, primeiramente, é falar um pouco acerca desta carta, colocar para a gente aqui um norte com relação a esta carta, para que possamos ter uma visão panorâmica de como Paulo estava escrevendo essa carta. Então, já entendemos que era uma região bonita, famosa, poderosa, pertencente ao Império Romano, uma cidade que homenageia o pai de Alexandre o Grande, por isso chama-se Filipos. Paulo esteve presente naquela localidade, mas quando ele escreve a carta, ele não escreve a carta livre. É mais uma carta que Paulo escreve na prisão, é mais uma carta da prisão. O apóstolo Paulo estava preso em Roma, como vai ser testificado lá no final da carta no livro de Atos. É interessante que existe uma certa discussão com relação ao local de confecção desta carta. Dá-se certa que ela foi escrita na prisão, mas Paulo ele esteve preso pelo menos 3 vezes. E alguns estudiosos questionam se realmente foi em Roma que ele estava quando escreveu, mas, majoritariamente, os eruditos entendem que Paulo estava lá em Roma quando ele escreveu esta carta. No estudo lá de Colossenses, eu falei um pouco acerca disso, né? Paulo estava preso, mesmo preso, ele não ficava lá murmurando, reclamando por que ele estava preso, sendo que ele estava pregando o evangelho. Não, ele estava lá evangelizando carcereiro, evangelizando colegas de prisão, enviando cartas às igrejas, pastoreando à distância. Paulo estava lá na alegria do Senhor. Paulo ficava lá na esperança de que pudesse ver novamente seus irmãos, mas que se para ele percebesse que isso não seria possível, Paulo também estava conformado, porque como nós vamos ver aqui nessa carta, o apóstolo Paulo ele não tem problemas com a morte. Pelo contrário, em algumas ocasiões ele até desejou a morte, mas ele vai dizer aos irmãos, olha, eu bem que gostaria, né, de já partir e estar com Cristo, que é infinitamente melhor, mas porque eu preciso estar aqui com vocês, eu fico constrangido e aqui eu fico. Então, Paulo nunca teve problema com relação à morte.
Na grande verdade, em determinado momento, ele até desejava a morte, por causa da certeza da salvação em Cristo Jesus. E, inevitavelmente, eu preciso fazer essa pergunta. E você? Você tem algum problema com a morte? Talvez você não queira morrer porque você tem planos para você, para sua família, você ainda quer ver seus filhos, netos se desenvolverem, tem algum objetivo, mas que isso não afaste de você a beleza das mansões celestiais e não cause em você medo da morte. Pelo contrário, a morte é uma realidade para todos nós, mas essa realidade não pode nos assustar, porque nós temos a salvação em Cristo Jesus. Confie nisto. Então, continuando, uma carta escrita a uma igreja que Paulo conhecia, parte da sua membresia, porque já esteve lá em algumas ocasiões, inclusive incentivou ali trabalhos, realizou ali plantação de igrejas. Também porque era uma cidade poderosa, uma cidade influente, uma cidade onde o evangelho estava se desenvolvendo bem, uma igreja onde o evangelho estava se desenvolvendo bem. Uma característica da igreja de Filipos é que a igreja abraçou muito bem o evangelho. Era uma comunidade onde havia a alegria de servir a Cristo Jesus. Então, os irmãos ali tinham a alegria de anunciar o evangelho de Cristo Jesus. Irmãos, e que irmãos eram estes? As poucas citações ao Antigo Testamento, ou quase nada, dá uma característica de que a igreja, a carta a quem Paulo está direcionando, é predominantemente de gentios. Porque quando você tem ali judeus presentes numa determinada igreja, fortalece-se bastante a questão da citação do Antigo Testamento, onde faz aquele vínculo da antiga aliança com a nova aliança em Cristo Jesus. Para os judeus isso era muito importante. Paulo se utilizava isso de uma maneira muito estratégica. Mas a carta, a Epístola aos Filipenses, ela é vazia dessa questão de citação do Antigo Testamento. Então isso denota que a igreja era composta, em sua maioria, de gentios. Isso é importante. Outra característica, Paulo tinha também uma afinidade muito gostosa e bonita com aqueles irmãos. Assim como lá em Colosso, na Epístola aos Colossenses, Paulo demonstra um carinho, uma atenção. Aqui também Paulo vai demonstrar um carinho, uma atenção muito grande à igreja de Filipos. Paulo demonstra que tinha interesse neles, tinha interesse na salvação deles, tinha amor por eles. Paulo declara que queria estar com eles mais uma vez, estar na presença deles. E isso é importante, perceber que o apóstolo Paulo tinha afinidade com os leitores da sua carta. Outra característica que nós podemos observar aqui é o trino Deus. Em termos de teologia, o apóstolo Paulo ele vai trabalhar também aqui a questão de mostrar Deus, o Espírito Santo e Jesus Cristo nesta carta. Paulo se utiliza aqui muito do termo Kyrios, quando vai se referir ao Senhor Jesus. Kyrios é Senhor em grego, e Paulo gostava bastante desse termo, se utilizava bastante desse termo para que ele pudesse ali estar vinculando a pessoa de Jesus à divindade. Ele era Senhor, Senhor. E quando ele vai falar do Espírito Santo, ou melhor, quando ele vai falar de Deus, do Deus Pai, ele procura falar do Deus eterno, do Senhor, para demonstrar o Pai, desse Kyrios do Senhor Jesus, e do Espírito Santo de uma maneira também que ele vai envolver o Espírito Santo para demonstrar ali também que ele é Senhor, que ele está unido com Deus. Isso a gente vai ver no decorrer do estudo. Por exemplo, isso que eu estava falando está lá no verso 3 do capítulo 3. Mas eu não vou entrar aqui agora em questões teológicas menores, né? Apenas dando aqui a nossa visão panorâmica. Muito obrigado pela água, filho. Semana passada eu estava tossindo. Daqui.
E para terminar, para a gente partir para os versículos, eu disse que a gente ia apenas citar aqui e falar um pouquinho de alguns versículos memoráveis de Filipenses. A gente tem aqui outra característica, além de ele estar falando sobre o Trino Deus, vai falar sobre Deus, vai falar sobre Jesus, vai falar sobre o Espírito Santo. A gente tem aqui a característica que ele também vai falar sobre a justificação pela graça, através da fé. Paulo vai bater nessa questão teológica também muito importante para todos nós. A graça através, a salvação pela graça através da fé. Paulo vai trabalhar isso e a gente vai ver isso de uma maneira muito gostosa. Então agora nós vamos aqui ver alguns versículos para você perceber como é bom a gente estar aqui em Filipenses, como nós vamos lembrar de alguns versículos, como nós vamos meditar em alguns versículos que estão gravados na nossa mente. Eu falei que ia tentar colocar aqui, deixa eu só ver se eu consigo agora colocar o Facebook para estar com vocês, irmãos. Agora eu consegui. Muito bem. Deixa eu dar aqui um alô. Josefa, Maria das Dores, Jair. Aí aparece também aqui outras 5, eu já não sei quem está. Maria Madalena, Nilson, Amara, das Dores eu já falei. A Inês Malaquias, Deus te abençoe, minha querida. E a Deucleni, tá bom? Que apareceram aqui pelo menos dando uma boa noite, tá bom? Então vamos lá alguns versículos. Primeiro deles, capítulo 1, versículo 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Quem não lembra desse versículo? Hein? Estou plenamente convicto. Isso fala para mim da segurança da salvação, porque Deus há de completar a obra maravilhosa que Ele começou em mim, que Ele começou em você. Outro versículo, está lá no capítulo 1 também, verso 21. Portanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Desafiador. Como eu estava falando aqui acerca da morte. Você tem algum problema com a morte? E este versículo aqui. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Tirando agora essa questão do morrer, como é que está o teu viver? O teu viver tem sido Cristo Jesus? Então esse é mais um dos versículos memoráveis da Epístola aos Filipenses. E olha que eu li todo o livro, a Epístola aos Filipenses, novamente, reli, e estava ali separando alguns versículos para citar aqui, e eu tive que me conter, porque tinham outros também que eu falei, não, vou segurar, senão vão ser vários para a gente ficar lendo ali na hora. Vou ler mais um aqui. Agora está lá em capítulo 2, verso 6. Capítulo 2, verso 6. Eu amo esse aqui. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Como eu disse, aqui também o apóstolo Paulo vai exaltar Cristo Jesus, como lá em Colossenses, no capítulo 1 de Colossenses, que nós lemos aquele hino maravilhoso, aqui Paulo também vai exaltar Cristo Jesus. E olha que interessante esse versículo que nós lemos, que vai falar da exaltação dele, fala antes que ele se humilhou, que ele se esvaziou, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ao ser igual a Deus. Bom, mais um versículo. Se por acaso você tiver algum versículo memorável de Filipenses, você pode colocar aqui também, que aí eu dou um espacinho e eu vou ler o teu versículo também, tá bom? Capítulo 2, verso 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. São aqueles versículos que quando o pastor, ou um pregador, um dirigente de culto, começa a citar, a igreja toda já completa. Filipenses está assim, cheio de versículos para a gente recitar. Eu me lembro de maneira muito saudosa, quando criança, no culto doméstico, meu pai sempre, ao final, falava para cada filho
citar um versículo. E a gente ficava ali tentando, né, lembrar alguns versículos mais. Então, eu tinha vários versículos assim, decorados ou semi-decorados, né? E olhando agora para esses versículos que eu estou aqui lendo em Filipenses, me fez lembrar esse momento de culto doméstico, onde podia recitar passagens da palavra de Deus. Você não consegue decorar todo um livro, toda uma epístola, mas aqueles versículos memoráveis, a gente pinça eles e eles ficam guardados aqui na cachola da nossa mente e, em algumas ocasiões, nós lembramos e isso traz refrigério, fortalece a nossa fé. É importante a gente ficar com passagens guardadas dentro do nosso coração. Deixa eu ver aqui. Continuando. Agora vamos lá para o capítulo 3. Capítulo 3, verso 5. Diz assim. Paulo. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. E aí Paulo continua. Esse aqui eu separei por quê? Porque é Paulo, o apóstolo Paulo, falando do que ele deixou, do que ele considerou como lixo por causa da salvação em Cristo Jesus, por causa da suficiência de Cristo Jesus. E olha que interessante. Eu disse que lá em Colossenses, no estudo de Colossenses que nós realizamos, o que Paulo estava combatendo era um movimento onde as pessoas estavam negando a suficiência de Jesus, trazendo para dentro da igreja práticas ascéticas, abstenções de alimentos, ou comer determinados alimentos, guardas de determinados dias, ou de festas. Não que a igreja não pudesse praticá-las, mas que a igreja colocava esses rituais como algo necessário para completar a salvação. E aqui, Paulo, ele simplesmente vai dizer, olha, eu que sou judeu dos judeus, da tribo de Benjamim, quanto à lei, perseguidor da igreja. E ele vai falando das suas características, é circuncidado ao 8º dia. Quando a gente estiver lá no capítulo 3, estudando, a gente fala um pouco mais. Paulo vai dizer assim, eu considero tudo isso lixo. Lixo por causa de Cristo Jesus, porque nada disso poderia me garantir a minha salvação. Eu sou salvo pela graça, pelo favor imerecido, pelo amor de Deus sobre a minha vida. Então, eu separei esse versículo também porque é um versículo que me marca por causa dessas circunstâncias. Quantas e quantas vezes nós queremos merecer a salvação? Quantas e quantas vezes? Muitas vezes a nossa atitude como crente, dentro da igreja, fora da igreja, nos leva a ter algum tipo de ar altivo. E aqui o apóstolo Paulo, abaixa a pressão da gente aqui, né? Isso é muito bom. Mas, capítulo 3, agora verso 12. Olha essa aqui você vai lembrar bem. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Talvez você não tenha decorado o versículo no todo, mas a essência e a mensagem do versículo certamente está dentro do teu coração. É mais um daqueles que nós lembramos em determinadas ocasiões da nossa vida. É mais um daqueles que fortalecem a nossa fé. Quando a gente passa por algum momento de escassez na vida, né? Porque nossa vida é assim. Tem horas em que nós estamos bem financeiramente, tem horas que nós estamos apertados financeiramente. Não é verdade? Para uns, tem hora que está bem financeiramente. Para outros, a maioria está mal financeiramente. Augusto, você está mais bem ou mais mal financeiramente? Eu normalmente estou sempre ali na berlinda ali, né? Mas o apóstolo Paulo, ele diz assim, eu aprendi a estar bem financeiramente e a estar mal financeiramente.
Talvez muita gente possa dizer assim, pastor, eu ainda não aprendi a estar bem financeiramente porque eu nunca fiquei bem financeiramente. É verdade, né? É por aí, né? Porque a grande questão, porque quando nós estamos bem financeiramente, a gente também tem que aprender a estar. Porque muitas vezes o dinheiro traz arrogância, soberba, autossuficiência para a gente, nos afasta de Deus. Quantas e quantas pessoas afastam de Deus por causa da riqueza? E o apóstolo Paulo está dizendo, olha, eu sei me comportar bem em Cristo quando estou bem financeiramente, mas também sei me comportar bem em Cristo quando estou mal financeiramente. Eu não vou ficar reclamando nem aqui nem acolá. Isso é importante. Então, mais um versículo que eu separei aqui porque gravou bem aqui nas tábuas do meu coração. Tem mais dois ainda. 4:4. Agora vamos lá para o capítulo 4. Lembrando, se você tem algum versículo também de Filipenses que você lembra bem, fala aqui, tá bom? Isso aí, Diano. 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo. Deu até para ouvir vocês daqui. Mais um daqueles versículos quando o orador, o pastor, o pregador começa, a igreja repete. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Onde é que está isso? Em Filipenses. Olha como é que vai ser tão gostoso a gente estudar essa epístola, como nós vamos ficar aqui lembrando de passagens gostosas, como nós vamos ficar aqui edificando a nossa vida com esta passagem, não é, amados? Bem. E, por último, o último versículo que eu destaquei, não o último dos importantes, mas o que eu destaquei está lá no verso 13 do capítulo 4. Verso 13 do capítulo 4 diz, tudo posso naquele que me... Mais uma vez, eu pude ouvir você daqui. Tudo posso naquele que me fortalece. Está onde? Em Filipenses. Diga para mim, vai ser ou não vai ser uma carta gostosa, deliciosa da gente estudar, refletir, memorizar, fortalecer a nossa fé? Filipenses. Então, todas as quintas-feiras nós estaremos aqui e sempre que possível nós teremos também um momento de louvor. Hoje nós não teremos, infelizmente, o nosso irmão Dino, que estava marcado de vir para cá, ele está até nos assistindo aí, deixa um abraço, ele precisou, por força do trabalho, ir lá para Niterói e com essa chuva não deu tempo de chegar. Mas para a semana que vem, quem sabe, teremos aqui a continuidade do estudo com louvor. Então, o que eu quero fazer aqui agora? Quero resumir aquilo que nós falamos, que na verdade já foi um resumo, né? Um resumo do resumo, e entrar aqui no nosso momento de oração, onde nós vamos orar pelas nossas vidas. Então, lembrando, carta à igreja que se localizava numa cidade chamada Filipos, cidade esta nomeada em homenagem ao pai de Alexandre o Grande. Quase que no caso sai. Vou parar de falar isso não, vou chamar ele de Xandinho. De Alexandre o Grande. Então recebeu esta homenagem. Uma cidade onde os cristãos estavam ali se estabelecendo, onde os cristãos tinham a alegria de servir ao Senhor. Cidade esta que o apóstolo Paulo visitou em algumas ocasiões. Nós vamos falar um pouco disso no decorrer do nosso estudo. Paulo visita essa igreja, visita esses irmãos, quando ele ia para a região da Macedônia. Passa para cá, chega para cá, vem nos ajudar. E aí Paulo esteve presente com esses irmãos, esteve na casa de pessoas preciosas, e na casa de pessoas preciosas esteve ali evangelizando, e o evangelho fez raiz naquele lugar, formando ali uma igreja que grita aos nossos ouvidos até o dia de hoje, através do seu testemunho nessa epístola. Paulo estava preso em Roma quando escreve esta carta, essa epístola aos irmãos de Filipos. Eu disse aqui que Paulo esteve preso pelo menos 3 vezes, em outras ocasiões. Então, há até mesmo um questionamento se essa carta foi escrita quando ele estava em Roma ou em alguma outra ocasião de prisão. Mas o pensamento majoritário é de que realmente ele estava em Roma quando ele escreve esta
carta, mais uma carta que ele escreve na prisão. Os irmãos de Filipos, na sua grande maioria, ou quem sabe na sua totalidade, eram irmãos gentios, porque pouco se ouve falar, ou quase nada, do Antigo Testamento. Expressões do Antigo Testamento aqui nesta carta, expressões do Antigo Testamento são utilizadas quando a igreja é composta de judeus, porque faz-se aquele vínculo, né? Paulo ele vai trabalhar aqui a questão da Trindade, onde ele vai expressar ali Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, Cristo o Senhor. Paulo também vai trabalhar aqui a justificação pela fé, aliás, a justificação pela graça através da fé. Paulo vai trabalhar essa questão, mas tem um outro fato que eu esqueci de falar aqui, irmãos. Paulo, assim como também lá em Colossos, aqui ele também vai trabalhar a questão de combater falsas heresias, pensamentos errôneos. E isto era uma característica da igreja primitiva. A igreja que estava ali se desenvolvendo, crescendo, anunciando o evangelho, sofria com influências de pensamentos da época. Pensamentos tentavam entrar na igreja. A partir do momento em que a igreja que tinha na sua composição a maioria de judeus sofria com o movimento judaizante, sofria com o movimento de que judeus que pregavam a circuncisão, ou seja, é necessário ser circuncidado, é necessário guardar a lei, as festas, as datas. Então você tinha este problema com a igreja composta por judeus. E da igreja composta por gentios, você tinha vários problemas com relação às regiões, às antigas religiões, aos antigos costumes. Então a igreja sempre sofreu algum tipo de baque. E Paulo sempre trabalhava para manter a igreja firme. Paulo nas suas cartas, mas você vai perceber isso também nas cartas do apóstolo Pedro, né? Você vai perceber João também combatendo as heresias. João combate por demais o gnosticismo. Na carta de João, em suas cartas, ele vai combater severamente o gnosticismo. Então, heresias tentando entrar na vida da igreja é coisa antiga. Então, como eu falei, esse seria o resumo do resumo. O autor da carta é o apóstolo Paulo, como eu falei aqui. E temos vários versículos que nós vamos lembrar no decorrer da carta. Tá bom? Deixa eu ver se você deixou aqui algum motivo de oração, que nós vamos começar o nosso momento de oração aqui agora. Temos várias boas noites. Nosso irmão Nilson dos Santos, nosso querido paulista, pede oração pela irmã Luciana, que mora em São Paulo, deu um AVC nela. Nós vamos orar, tá, meu querido irmão? Vamos orar por ela. Eu aqui já quero pedir oração também pela família do Asbel, da Michele. Nossa irmã Doclinda manda aqui um oi. Deixa eu ver se tem mais algum pedido de oração aqui. O Breno, Deus te abençoe, Breno. Breno está pedindo oração que Deus possa abençoar nosso mundo, é verdade, nos livrar dessa pandemia e de toda a maldade. Muito bom também ver o pessoal aqui dando um abraço e palavras de fé para cada irmão que está colocando aqui os seus pedidos. Deixa eu ver se tem mais algum pedido de oração. Seu tio. Cícero, né? José Augusto está aqui agradecendo pelo Cícero que está bem melhor, ele que teve Covid, teve tuberculose, e está agradecendo porque ele está bem melhor e continuar pedindo por ele. Muito bem. 6 meses de tratamento, né? Quem pediu? A Maria das Dores colocou aqui, né, o versículo 13 do capítulo 4. Eu até li aqui, ó. Tudo posso naquele que me fortalece. É isso aí, irmã Maria das Dores. Tudo posso. O versículo de para-choque. Disse aqui o Zé Augusto. Ó, ele que disse, hein? Ó, o Dino está pedindo oração por ele, por questões do trabalho. Tá bom? Tudo bem, queridos. Vamos orar? Eu vou começar com os pedidos, depois eu vou orar pelos enfermos, orar pelo nosso Brasil.
Deus, em nome do Senhor Jesus, queremos colocar a Luciana, irmã do teu servo Nilson, que sofreu, Deus, um AVC. Paizinho querido, em nome do Senhor Jesus, esteja visitando ela nesta hora. Tu és médico dos médicos. Muito embora, Senhor Deus, a doença seja algo presente na nossa vida, nós cremos, como teu servo apóstolo Paulo nos ensina aqui em Filipenses, que nada disso pode nos assustar porque o Senhor é maior. Que podemos aprender a viver bem de saúde e mal de saúde. Por isso, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós que cremos no teu poder, pedimos que o Senhor esteja visitando agora tua serva, trazendo, ó Deus, refrigério e cura para a sua alma. Cura para o seu corpo, Senhor Deus, porque tu podes. Deus eterno, também queremos colocar teu servo Asbel, tua serva Michele em tuas mãos. Abençoa esta família. Senhor, abençoe e guarde, providenciando, Deus, tudo aquilo que é necessário para o trato na área da saúde, naquela casa, porque tu és, ó Deus, Deus poderoso que pode fazer todas as coisas. Paizinho querido, em nome do Senhor Jesus, também queremos colocar no teu altar o mundo, como o Brando aqui nos lembra. Oramos, ó Deus, pelo nosso planeta, tomado, ó Deus, por essa enfermidade, por essa dor que tem assolado a humanidade. Dor essa de uma epidemia, dor essa, ó Deus, do isolamento, dor essa financeira. Pedimos em nome do Senhor Jesus que o Senhor esteja abençoando o nosso planeta, Pai querido. Deus eterno, nós queremos também colocar no teu altar a vida do Cícero. Te agradecer, ó Pai, porque ele tem se recuperado depois de um longo período. Mas, ó Deus, pedir que o Senhor continue realizando a boa obra, porque como nós lemos aqui em Filipenses, tu és fiel e justo para completar a boa obra que começaste em nós. Seja a obra da salvação, seja a obra da recuperação de uma enfermidade. Pedimos, Pai querido, pelo emprego do teu servo Dino. Que o Senhor abençoe no seu retorno para casa e que o Senhor esteja abençoando a sua empresa e abençoando ele como trabalhador. Em nome do Senhor Jesus, Pai, a tua mão poderosa esteja sobre a vida do teu servo. No nome santo do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém. Vamos continuar orando? Nós vamos orar agora pela Igreja do Senhor Jesus. Deixa eu ver só se chegou mais algum pedido. Se por acaso tiver mais algum pedido, ó, o Jair colocou pela família dele. Daqui a pouco a gente ora de novo, tá bom, Jair? E a Sara que está com saudade. Vou orar aqui. Vamos orar agora pelo nosso Brasil, pelo nosso país, pela nossa pátria. Una-se a mim nessa oração. Nosso Brasil amado, nosso Brasil querido, nosso Brasil tão gigantesco, que carece muito das nossas orações. A palavra do Senhor Deus diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós somos um país de maioria cristã. O que eu quero dizer com isso? De várias pessoas que creem em Deus, que creem em Cristo Jesus. Imagine toda a população brasileira orando ao Senhor, clamando ao Senhor. Se a palavra do Senhor Deus diz que bendita é a nação, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, se nós tomarmos que nós somos de maioria cristã, é um país onde Deus é o seu Senhor. O Deus eterno, Criador dos céus e da terra. Então que nós, como Igreja Presbiteriana de Jacarezinho, somado com todos os irmãos que nos acompanham através da internet, com toda a Igreja do Senhor Jesus espalhada, não apenas a Igreja evangélica, mas a Igreja católica, porque esse número que eu estou dizendo aqui soma-se cristãos e católicos, evangélicos e católicos, que são chamados cristãos, que seguem a Cristo Jesus, que creem em Cristo Jesus, que creem no Deus Criador. Então, que Deus abençoe a nossa nação, que a mão do Senhor esteja sobre o nosso país, abençoando, corrigindo. E assim nós colocamos a mão os nossos governantes, porque a palavra do Senhor Deus diz que nós devemos orar pelos nossos governantes. Quer ter vida tranquila? Ore pelos seus governantes. Precisamos colocar na mão do Senhor os nossos vereadores, nossos prefeitos, governadores, deputados, senadores, presidentes. Temos que orar, irmãos.
Nós teremos agora as eleições municipais. Que Deus abençoe este pleito, que o Senhor Deus manifeste a soberana vontade dele, colocando ali homens e mulheres que irão servir ao Senhor, servindo as suas cidades. Então vamos orar? Paizinho querido, nós queremos colocar no teu altar a vida do nosso país. Abençoa esta nação. Graças te damos, ó Pai, porque a tua palavra se faz presente em vários lares. Um país de maioria cristã. Eu quero, ó Pai, pedir que o teu Santo Espírito venha sobre nós de tal maneira, nos fazendo ser verdadeiramente cristãos, onde vivemos segundo a tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender a tua palavra. Ajuda-nos, Senhor Deus, a exercer a tua palavra. Que a vida de cada cristão nesse Brasilzão seja uma vida, ó Deus, de temor ao Senhor, de obediência a ti, de amor ao próximo, da generosidade, da comunhão, da liberdade, da adoração, do louvor. Ó Deus, em nome de Cristo Jesus, nós clamamos para que cada um, ó Deus, que hoje se intitula cristão, volte para a palavra, examine as Escrituras, siga os princípios de Cristo Jesus, arrisca. Que não sejamos cristãos nominais, mas de prática, de vivência, para que, ó Deus, nosso Brasil seja abençoado. Sabemos, ó Deus, que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, porque o Senhor está sobre nós e porque nós estamos seguindo ao Senhor. Então que assim seja. Abençoe as eleições. Coloca, Senhor Deus, homens e mulheres ao teu serviço. Abençoa o presidente dessa nação. Abençoa, Senhor Deus, a sua família. Abençoe os seus ministros. Abençoa, Senhor Deus, o Congresso Nacional. Abençoa, Deus, o Rodrigo Maia. Abençoa, Senhor Deus, o Davi Alcolumbre. Abençoa, Senhor Deus, para que eles exerçam a legislatura de maneira digna, pensando na nação. E que, ó Deus, todo o intento do mal, toda a má vontade, toda a vontade ruim, seja lançada por terra e prevaleça, ó Deus, prevaleça o teu querer, o teu agir, abençoando essa nação. Deus abençoe os governantes, os governadores e seus deputados estaduais. Paizinho querido, que eles também sejam um instrumento nas tuas mãos para abençoar cada região desse Brasil. E aqueles, ó Deus, que estão investidos de cuidar do povo na ponta, que são os prefeitos, prefeitos de cidade grande, prefeito de cidade pequena, que eles sejam também instrumento nas tuas mãos, junto com os vereadores, para cuidar do teu povo. Ó Paizinho querido, queremos colocar também um poder judiciário nas tuas mãos. Hoje nós temos julgamentos, ó Deus, que influenciam ou estão relacionados também, ó Deus, com a liberdade cristã. Que em nome do Senhor Jesus, que a tua justiça, que é boa, reta, prevaleça nos lábios dos magistrados. Abençoe as nossas polícias, as polícias estaduais, as polícias federais, para que eles, ó Deus, exerçam de maneira digna, lícita, suas funções, cumprindo, ó Deus, a lei. Que a corrupção, ó Deus, que existe no meio dos poderes públicos sejam abafadas por aqueles que servem a Ti, que pertencem a essas corporações. Que os Teus servos, ó Deus, servos e servas, lotados no serviço público, sejam instrumentos do Teu agir para um Brasil melhor. No nome santo do Senhor Jesus, é que nós oramos. Amém. Vamos colocar nossos enfermos, ou melhor, antes nós vamos colocar a Igreja do Senhor Jesus. Nós queremos orar pela nossa igreja filha, a Igreja Semear,
nós queremos orar pelo nosso presbitério, nós queremos orar pelas suas diretorias. Vamos orar? Deus eterno, em nome do Senhor Jesus, abençoe a Igreja Presbiteriana Semear. Abençoe o teu servo Hélio. Abençoe, ó Deus, irmãos que ali congregam. Que seja um instrumento nas tuas mãos para o crescimento da tua igreja. Abençoe, ó Deus, os membros que ali estão se chegando a ti, conhecendo o Evangelho. Que eles cresçam no conhecimento e na graça do Senhor Jesus. Pai, te pedimos a bênção na área dos recursos financeiros. Que não falte recurso financeiro, Deus, para a realização da tua obra. Que em nome do Senhor Jesus, Pai querido, não falte também mão de obra, pessoas, ó Deus, desejosas para trabalhar e que o teu Santo Espírito qualifique essas pessoas para que sejam ungidas por ti, capacitadas por ti para exercitar o trabalho. Paizinho querido, queremos pedir pela Igreja Presbiteriana de Jacarezinho. Senhor, abençoe o trabalho nessa localidade, abençoe os irmãos dessa igreja, abençoe cada voluntário, cada trabalhador desta obra aqui, Senhor Deus, que sejam também igualmente capacitados pelo Teu Santo Espírito para a realização da obra neste lugar. Abençoe o conselho desta igreja, abençoe, Deus, os presbíteros e suas famílias. Pai, pedimos pelo presbitério Guanabara, abençoe a diretoria do presbitério Guanabara, que a tua mão poderosa esteja sobre a vida, Deus, do teu servo presidente, presbítero Paulo, e de cada membro da diretoria, que sejamos instrumento nas tuas mãos para a edificação desse presbitério. Abençoe, Deus, a composição da diretoria, suas famílias, dando a eles entendimento, amor, paz para cada decisão. No nome santo do Senhor Jesus, estendemos também a nossa oração à Igreja Presbiteriana do Brasil, na pessoa do seu presidente, como bem, ó Pai, todas as igrejas evangélicas espalhadas por esse Brasilzão, que sejam abençoadas pelas tuas poderosas e sábias mãos. No nome santo de Jesus. Amém. E nós terminamos esse momento de oração, orando pelos motivos de saúde. E aí, então, eu coloco aqui a família do presbítero Jair, ele pede aqui oração, tá bom? E eu peço também por cada um de vocês que estão aqui nos acompanhando. Deus, nós queremos agora colocar os motivos de saúde no teu altar. Abençoa, Deus, a casa do teu servo, o presbítero Jair. Abençoe seu cunhado, abençoe sua esposa, abençoe seus filhos e netos. Paizinho querido, que a cura esteja presente naquele lar. Pai de amor, queremos nos lembrar dos nossos irmãos enfermos, dos nossos idosos. Abençoe Dona Merinda, abençoe Dona Iraci, Dona Sebastiana. Abençoe, ó Deus, tuas servas, ó Deus, a tua serva Abigail. Abençoe, ó Deus, a tua serva Josefa. Que elas estejam debaixo da tua proteção, do teu cuidado. Pai querido, abençoa aquelas pessoas, ó Deus, que estão sendo lembradas agora, durante essa oração. Abençoa, Senhor Deus, aqueles que estão agora num leito de hospital. Então nós estendemos nossas mãos, ó Deus, para o hospital que fica próximo a nós, aqui o Salgado Filho. Que aqueles enfermos que lá estão recebam a presença do teu Santo Espírito, em poder e em cura. Queremos ser uma igreja, ó Deus, que abençoa através da oração. Sabemos, ó Pai, que chega até lá. Então que a tua mão esteja sobre aquele edifício, abençoando os enfermos que lá estão. Abençoa, ó Pai, todos os enfermos da nossa igreja. São muitas vezes difíceis de lembrar de todos, mas são muitos, ó Deus, que têm algum tipo de enfermidade. Alguns mais graves, outros mais leves. É uma dor de joelho, uma dor nas costas. É uma dor, ó Deus, psíquica. Que o Senhor esteja abençoando, trazendo o teu refrigério. Porque por mais, ó Deus, que a enfermidade seja uma realidade, que tenhamos o alívio do teu Santo Espírito presente em nós. Abençoa-nos, ó Deus. Também, ó Deus, pedimos pela enfermidade do bolso. Abençoa as famílias, ó Pai, que estão passando algum tipo de dificuldade financeira.
porque sabemos que a dificuldade financeira, ó Deus, pode causar dificuldades físicas, por questões psicossomáticas. Então abençoe, ó Deus, o bolso também das famílias. Que a tua graça, que a tua paz, ó Pai, esteja sobre a vida de cada um. No nome santo, maravilhoso do Senhor Jesus. Na certeza de que as nossas orações são ouvidas, nós já agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meu querido irmão, minha querida irmã. Então nós retornaremos quinta-feira que vem, Filipenses. Leia os 4 capítulos de Filipenses, você faz uma leitura rapidinho, você lê, se deliciando, para que durante o estudo você fique também com esses versículos na cabeça. Tá bom? E Deus te abençoe. Até a próxima semana, em nome do Senhor Jesus. Estou aqui, firmado em ti, crendo que tuas promessas em mim vão se cumprir. O medo às vezes vem assombrar e as lágrimas vêm o meu rosto molhar. Muitos me dizem que eu não vou conseguir, querem frustrar os meus sonhos, matar minha esperança, saquear a minha fé. Mas eu sei, Senhor, que tu és fiel. Eu sei que não falharás e que meu milagre chegará, mesmo que seja tão difícil pra mim. Eu sei que não falharás e que meu milagre chegará. Eu confio em ti. Estou aqui, firmado em ti, crendo que tuas promessas em mim vão se cumprir. Muitos me dizem que eu não vou conseguir, querem frustrar os meus sonhos, matar minha esperança, saquear a minha fé. Mas eu sei, Senhor, que tu és fiel. Eu sei que não falharás e que meu milagre chegará, mesmo que seja tão difícil pra mim. Que eu sei que não falharás